Graça e paz, irmãos. Amém. Quero convidar vocês a abrir comigo no livro de Malaquias. O capítulo 3, nós vamos ler do versículo 6 em diante. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, é facinho de achar. Capítulo 3, a partir do verso 6, e diz assim: De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que a praga devore as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, nós estamos aqui, mais uma vez diante da Tua palavra, que quer nos ensinar nessa manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos corações, para o ensino que o Senhor tem para nós nessa manhã. E nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Coloquei o tema desse estudo, um chamado à restauração. Eu quero que ao final desse estudo, assim como comigo aconteceu, eu quero que aconteça com vocês. Poder olhar para esse livro de Malaquias, não mais como o livro do dízimo, mas como o livro da restauração, do chamado de volta, porque é isso que o Senhor quer fazer conosco. Então Malaquias aqui foi o último profeta do Antigo Testamento. Foi a última voz profética. E depois disso ficaram 400 anos em silêncio, até que então podemos ouvir aí o primeiro profeta falando depois dele, que foi João Batista. Então aqui, essa passagem que nós lemos, era um tempo de apatia da igreja, de uma sonolência espiritual. Existiam os rituais, existia o culto, mas ele estava acontecendo de maneira mecânica. O povo fazia aquilo sem entendimento. Então eles estavam num torpor espiritual, tanto a liderança quanto o povo. Eles estavam fazendo as coisas de forma mecânica. Então aqui nós vemos um Deus que se achega a esse povo através do profeta. Se você ler o primeiro e o segundo capítulo, são só 4 capítulos, eu te desafio a ler todo esse livro depois. Deus vem com uma palavra muito dura para esse povo. Mas aqui no capítulo 3, ele começa a trazer, ele começa a chamar para uma restauração. Então, do começo ao fim desse pequeno livro, nós vemos aqui um Deus fazendo um apelo ao arrependimento e do pecado e à volta para Deus. O livro todo fala nessa tônica. Então eu queria que vocês pensassem agora que aquele povo estava diante de uma audiência com Deus. Mas essa audiência que estava acontecendo ali era uma audiência conciliatória. Existia o desejo daquele Deus chamar aquele povo para uma conciliação. Então nós sabemos que quando isso acontece aqui nas leis dos homens, o que acontece? Existe ali a pessoa que foi ofendida, fica diante daquele que o ofendeu, e tem alguém que faz a mediação.
Era isso que estava acontecendo aqui. Deus saiu do papel de juiz e ele entra agora no papel de conciliador. Ele traz então a esse povo alguns termos para essa conciliação. Então, o Deus da aliança chama o povo amado, porém muitas vezes rebelde. Nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos o quanto esse povo foi rebelde. Qualquer semelhança? Mera coincidência com os dias de hoje, né? Esse Deus da aliança chama esse povo rebelde para retornar para os princípios, que é o foco da nossa mensagem hoje, para que nós também voltemos para o princípio da palavra de Deus. Então aqui é uma volta espiritual que esse Deus está chamando, uma volta integral, para que eles parassem de fazer o culto de forma mecânica, para que nós também possamos vir à igreja, não por obrigação, mas porque nós amamos esse Deus, porque nós sabemos de onde Ele nos tirou, e nós temos prazer em estar na presença dEle. E aquilo que nós fazemos não é um mero ritual, nós fazemos por amor, nós fazemos porque Ele nos amou primeiro, e isso faz toda a diferença na vida do cristão. E a necessidade da reconciliação aqui, ele diz assim: se o povo voltar para Deus, ele se voltará para o povo. Então há uma condicional aqui. É Deus quem toma a iniciativa, mas Ele coloca na mão do povo a decisão. Vocês querem bênção ou vocês querem maldição? E aqui nós vamos ver qual é a condição que Ele nos dá para que a bênção chegue até a nossa casa, até a nossa vida. Então, o Deus a quem servimos, irmãos, Ele não premia a rebeldia e nem a desobediência. Ele é um Deus da verdade, Ele é o Deus da justiça, Ele é o Deus que está agora nesse tribunal, mas Ele está diante de uma audiência conciliatória, querendo conciliar o nosso coração ao dele, querendo nos chamar à volta dos princípios. Então, o primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos aqui é a restauração está fundamentada no caráter imutável de Deus. Ele diz assim: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, quando nós vemos aqui a palavra imutável, é aquele que não muda, é aquele que permanece, é aquele que é constante, imutável, não muda. Então, se nós vemos que a nossa restauração está fundamentada no caráter desse Deus, que é imutável, eu não sei você, mas isso traz uma tranquilidade no meu coração. Saber que é o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus da aliança, o mesmo Deus que fez pacto comigo e com você, de nos perdoar, de nos curar, de nos sarar. É esse Deus que está nos chamando para essa audiência. Deus é o mesmo Deus sempre, Ele não muda, Ele não tem sombra de variação. A palavra de Deus diz que Jesus diz que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. Diferente de nós, né? Nós mudamos de ideia, nós mudamos de humor, nós mudamos de trabalho, nós mudamos de decisões. Muitas vezes nós mudamos ao sabor das circunstâncias. Então hoje, eu quero te encorajar a pensar que esse Deus é um Deus que não muda. A mesma multidão que gritava para Jesus, né? Hosana ao que vem em nome do Senhor. Daqui a pouco, estavam gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Então, o povo muda o coração, mas Deus não muda. A palavra de Deus está dizendo aqui para nós que nós podemos ser restaurados porque o Deus a quem nós servimos é um Deus imutável em seu caráter. E isso é maravilhoso, porque nós pensamos que às vezes Deus é como a gente. Às vezes a gente acorda triste, às vezes a gente acorda chateado com alguma coisa, às vezes o nosso coração está abatido e nós começamos a pensar que o sentimento de Deus mudou a nosso respeito. Mas isso não é verdade. Quero te dizer que quando você fica triste, quando você fica com a sua alma em luto muitas vezes, o amor de Deus por você não muda. E isso é muito bom, a gente ter essa certeza no nosso coração. O sentimento de Deus por você não mudou.
O propósito de Deus por você não mudou. Deus é imutável em seu ser. E por Ele ser imutável, a relação, a sua aliança, isso é muito forte, porque Ele tem um compromisso com esse povo, com o povo de Deus, com aquele que se chama um filho de Deus. Se nós somos filhos, se nós somos povo de Deus, Ele tem essa aliança conosco. Ou seja, ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então a gente não pode se comparar a Deus, achar que Deus muda de ideia assim como nós mudamos. Deus não nega a si mesmo. Deus vela pela sua aliança. Ele prometeu ser o nosso Deus para sempre. Ele prometeu nunca nos abandonar. Mas Ele nos disciplina. Ele nos corrige, porque Ele é Pai. Vocês que são pais aqui, corrigem os seus filhos quando eles erram. E o nosso Deus não é diferente. Ele nos corrige quando nós erramos. Então, às vezes, Deus nos leva para o deserto, para saber o que está no nosso coração de verdade. Porque quando está tudo bem, eu sou aquela pessoa feliz, sorridente, simpática com todo mundo. Mas e quando não está tudo bem? E quando a gente adoece? E quando a gente perde alguém que a gente ama? E quando o desemprego vem? Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo o Deus da aliança. Mas muitas vezes Ele nos tira, sim, alguma coisa que nós gostamos, para nos desmamar das glórias que esse mundo traz. Porque a gente não vai levar nada daqui, meus irmãos. Às vezes a gente se ilude tanto com as coisas desse mundo. Nós devemos usar os recursos que nós temos, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. A gente não pode prender o nosso coração àquilo que é material, porque senão a gente se afasta tanto desse Deus. Ele está lá, Ele não muda. Quem muda somos nós. Quem se afasta somos nós. Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste do propósito eterno em nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. E para isso, Ele vai insistir comigo e com você. Ele não vai nos abandonar. Então essa imutabilidade de Deus, ela é a nossa segurança. Saber que Ele não muda. De fato, eu, Senhor, não mudo. Existe aqui um contraste muito grande dessa imutabilidade de Deus e dos homens, que sempre muda. Aqui ele cita Jacó. Jacó era um homem de altos e baixos, assim como nós, né? Ele era um suplantador, ele era um homem que variava muito na sua vida. Mas Deus está dizendo, eu não mudo. Embora vocês mudem, eu continuo sem mudar. E por essa razão, que vocês não são consumidos. Porque se Ele mudasse de ideia igual a gente, quantas gerações já passaram depois disso? E é o mesmo Deus. É o mesmo amor sendo derramado sobre as nossas vidas. E lá em Lamentações 3:22 diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Todas as manhãs, no dia de hoje, as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre a minha vida e a sua vida. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A causa de não sermos consumidos, então, é essa imutabilidade de Deus. Mas uma segunda coisa, diante desse tribunal que estamos, então, de conciliação com Deus, o fato dele ser imutável é muito poderoso. Mas aqui nós vemos a restauração está disponível mediante ao convite gracioso de Deus. O versículo 7 diz: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não obedeceram. Volte para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? E aqui nós vemos então a paciência perseverante desse Deus que está chamando para a restauração.
A paciência desse Deus restaurador. Ele diz, olha, desde os dias dos seus pais, vos tem desviado dos meus estatutos. Então a geração de Malaquias aqui estava seguindo o mesmo curso de desobediência dos seus antepassados. E ele diz assim, que no DNA desse povo, no DNA dessa nação, tinha ali uma tendência a desviar, uma tendência a apostatar, uma tendência a desobedecer. Será que acontece isso nos dias de hoje? Será que acontece isso, meus queridos? Será que nós nos afastamos? Será que nós desobedecemos? Será que nós escolhemos o que nós queremos fazer? Mas Deus continua sendo esse Deus paciente, perseverante, porque Ele quer nos restaurar. Então o povo aqui desviava, o povo se afastava, desobedecia continuamente. Mas Deus está chamando esse povo. Ele está buscando esse povo, Ele está perdoando esse povo, Ele está conclamando esse povo ao arrependimento e à restauração. E eu vejo aqui nesse Deus também um profundo anseio para restaurar. Ele diz, volte para mim. Ele está dando a senha aqui. Volta o seu coração para mim. Volte para mim. Deus não quer apenas uma volta para determinados ritos. Ele não quer uma religiosidade formal. Não é isso, Ele quer o nosso coração. Ele quer relacionamento. Ele quer comunhão. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele estava te chamando para um relacionamento com Ele. Ele fala, filho, filha, vem cá. Se relaciona comigo. Deixa eu cuidar do seu coração. Se aproxima de mim, fica bem pertinho. Vamos ter intimidade. Deixa eu restaurar o seu coração. Volta para mim. Volta para mim. Volta para mim. E você vai ver o que vai acontecer quando esse relacionamento começar a ser profundo. Que coisa fantástica, meu irmão. O cristianismo é assim. O Senhor nos chama não para uma religião, mas para um relacionamento. Não para uma crença, mas para uma intimidade com Deus vivo. É isso que o Senhor quer restaurar nessa manhã, no nosso coração. Deus quer comunhão, Deus quer relacionamento, Ele quer intimidade. E Ele te diz, pensa no seu nome aí no seu coração agora. Volte. Rubens, volta. Márcia, volta. Gilberto, volta. Ele está nos chamando pelo nome. E a dinâmica desse Deus que se relaciona com a gente, que quer essa restauração, e Ele diz assim, e eu voltarei. E eu voltarei para vocês. Meus irmãos, se você se emociona quando o pastor Adriano fala assim, estenda a sua mão para o lado da sua casa. E você não se emociona com isso aqui? E eu me voltarei para vocês. Deus, Ele quer que a gente se volte para Ele, porque Ele quer se voltar para nós. O que é ter Deus na nossa vida? É ter tudo. O que é ter Deus na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos relacionamentos? É ter tudo. É ter poder, é não ter medo. Eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E tem gente que pensa que pelo fato de Deus ser imutável, Ele é um Deus engessado, paralisado. Não. Deus é imutável em seu ser, mas Ele é dinâmico em suas ações. E vai depender da maneira que eu me relaciono com Ele. Então, se você vê alguém que é abençoado, ungido, você pode ter certeza que essa pessoa caminha bastante com Deus. Ela se debruça mais na palavra. Ela permite que o Senhor se volta porque ela se voltou para Deus também. Deus não está estático. Deus não está engessado. Se a sua relação com Deus vai variando, vai dependendo então da maneira que Ele se relaciona com você. Se você se volta para Ele, Ele se volta para você. Se você se achega a Deus, Ele se achega a você. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É uma relação bilateral de duas pessoas. Como um casamento. O casamento não é sozinho. Precisa ter duas pessoas.
Não pode ter só um investindo. Os dois têm que estar investindo nesse casamento para que ele aconteça, para que ele melhore, para que ele tenha intimidade. E a palavra de Deus diz que a igreja é a noiva de Cristo. E Ele está nos chamando para esse relacionamento com Ele. É um relacionamento bilateral, de amor, de compromisso, de fidelidade, de respeito, de obediência, de carinho, de afeto. Se você não sente essas coisas em relação a Deus, é porque você está longe dEle. Porque é para isso que Ele está nos chamando, para esse relacionamento aqui, de fidelidade, de respeito, de amor, de carinho, de afeto. Nós precisamos conhecer esse Deus. É preciso então que a igreja se volte para Deus. É preciso que Ele se agrade da igreja. Deus não pode se agradar de um povo que desobedece, que desonra, que volta as costas para Ele. A palavra de Deus diz lá em João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Que o Senhor possa encontrar o nosso coração como coração de adorador nessa manhã. Então, meus queridos, antes o Senhor requerer o nosso dízimo, Ele requer o nosso coração. Antes de Deus ordenar, tragam os dízimos, Ele ordena, traga a sua vida. É a sua vida que eu quero. Quando Caim e Abel ofereceram a oferta, a palavra de Deus fala que o Senhor se agradou primeiro daquele que trouxe a oferta. Depois Ele se agradou da oferta que veio. Então é isso que Ele quer. Ele quer de mim e de você. Relacionamento. O nosso coração diante dEle. E Ele diz, volte para mim. Então aqui não é um legalismo. Não é apenas um compromisso, onde a pessoa diz, já entreguei o meu dízimo, estou quite com Deus. Não. Não é isso que a palavra está ensinando. Não importa como eu vivo, estou guardado e protegido porque eu entreguei. Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Ele está pedindo, volte para mim o seu coração, a sua vida. E depois você traga a sua oferta. Primeiro eu quero a vida, primeiro eu quero o coração. Volte para mim. Só depois Ele diz, tragam os dízimos. E aqui nós vemos então no versículo 7 a insensibilidade dos que são chamados à restauração. Mas vocês perguntam, como voltaremos? A insensibilidade aqui é um dos piores pecados, né? Porque a pessoa está transgredindo e não está tendo consciência disso. É a cauterização da mente, da consciência. É um estágio avançado já da decadência espiritual. É pecar contra Deus e não perceber que pecou. Como nós voltaremos? O que nós fizemos? Nós nos afastamos como? Então há muitas pessoas que não choram pelos seus pecados. Não é porque não tem pecado. É porque não tem consciência deles. Se você notar, as pessoas que mais choram na presença de Deus não são aquelas que mais pecaram, mas são aquelas que mais se aproximaram de Deus, que mais andaram perto de Deus, que mais tiveram consciência dos seus pecados. Foram aquelas que mais tiveram consciências, que estão diante de um Deus santo, que estão diante de um Deus puro. E aí nós entramos então na terceira parte aqui. A restauração, então, passa pela fidelidade, na devolução dos dízimos. E aí nós vamos ver a partir do verso 8. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando.
Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, de que nem terão onde guardá-las. O dízimo, irmãos, é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. A palavra dízimo significa 10%. O dízimo não é invenção da igreja, é princípio perpétuo estabelecido por Deus. O dízimo não é dar dinheiro à igreja, é um ato de adoração. Quando nós fazemos, é entendendo quem esse Deus é na nossa vida. É entender que Ele cuida de nós. É entender que Ele nos dá vida, saúde, que Ele nos dá trabalho, família. Então é uma adoração. E é interessante que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de céu e inferno. Vocês sabiam disso? Há mais de 2.000 referências explícitas sobre dinheiro na Bíblia. E o Senhor Jesus revela o porquê disso. Olha o que Ele diz em Mateus 6:21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Palavras de Jesus Cristo. E Ele continua dizendo em Mateus 6:24. O Senhor Jesus revelou por quê? Porque ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha Jesus dando a chave aqui. Aonde está o coração do homem? Aonde está a segurança do homem? No bolso, no dinheiro, na poupança, na conta bancária. Mas Jesus está dizendo aqui, aonde estiver o teu coração, o teu tesouro, a tua confiança, é ali que vai estar o seu coração. E Deus está pedindo, eu quero o seu coração. Volte para mim. Ele está nos tirando dessa armadilha do mundo. E Ele diz, olha, ninguém pode servir a riqueza e amar a Deus. Enquanto o homem amar o dinheiro, ele não pode amar a Deus. Não tem lugar, não tem espaço. E Ele diz em Mateus 19:21, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, falando para o jovem rico, vá, venda os seus bens e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Jesus não falou para todo mundo que ele encontrou pelo caminho, vende tudo que você tem. Ele falou para aquele jovem especificamente, porque ele sabia aonde estava o coração daquele jovem, no dinheiro. Como que a gente sabe disso? Porque ele virou as costas e foi embora. Ele não ficou. Ele não ficou para caminhar com Jesus. Ele preferiu não vender, ele preferiu não abandonar as riquezas, ele preferiu ficar com aquilo que estava no coração dele. Jesus conhecia o coração dele. Sabia que o Deus dele era o dinheiro. Enquanto ele não desistisse daquele Deus, daquele ídolo, ele não poderia ser um discípulo de Jesus Cristo. E outra razão, meus irmãos, pelo qual muitas igrejas têm dificuldade de falar sobre dízimos. Porque muitas igrejas realmente têm envergonhado o Evangelho, têm usado desse expediente para se enriquecer, mas vão prestar contas com Deus. Nós não temos que temer, nós temos que fazer a nossa parte. Só que também nós não devemos, por conta disso, desobedecer. Nós não podemos, por causa dos desvios, dos exageros, daqueles que não temem a Deus, deixar de pregar a verdade. O dízimo é santo ao Senhor. É uma maneira de nos proteger. Deixar de falar sobre esse assunto é uma omissão. É deixar de pregar sobre os dízimos, é impedir que a igreja seja abençoada. Quando um crente retém o dízimo, ele está debaixo de maldição. É isso que a palavra está dizendo. Enquanto poderia estar debaixo da bênção. O dízimo não é opcional. Ele é um mandamento. Ele não é oferta. Ele é dívida. Ele não é sobra. É a primícia. É o primeiro.
Então aqui eu nem coloquei nos slides, mas eu só vou citar algumas passagens para dizer que a Bíblia toda está respaldada nesse princípio, que é o que nós estamos vendo. Então o dízimo é ensinado em toda a Bíblia, antes mesmo da lei. Então lá em Gênesis 14, 20. Na lei, lá em Levítico 27, 30. Nos livros históricos da Bíblia, lá em Neemias 12, 44. Nos livros poéticos, que é em Provérbios, capítulo 3, 9 e 10. Em Malaquias, que é o livro que nós estamos lendo. Em Mateus, em Hebreus. A palavra toda. Então por que o homem tem o coração tão apegado ao dinheiro? Isso que realmente me chocou. Porque o dinheiro é o maior dono de escravos desse mundo. O dinheiro é o maior ídolo desse mundo. Por que Jesus fala aquilo? Que nós não podemos servir a Mamon ou às riquezas e a Deus. Porque ele é um ídolo. O coração das pessoas é roubado por ele. E eu não quero. Talvez um dia o meu coração também foi desse ídolo, mas agora o meu coração é do Senhor. Eu voltei meu coração para Ele, e Ele se voltou para mim. E aqui eu quero agora ver com vocês algumas desculpas que as pessoas dão para não devolver o dízimo. A primeira justificativa é a justificativa teológica. Eu não entrego meu dízimo, eu não devolvo o dízimo porque ele é da lei. Eu não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Em lugar nenhum da Bíblia diz que Jesus veio para revogar ou abolir a lei. O dízimo estava na lei, estava depois da lei. Então o dízimo é da lei, o dízimo é depois da lei. Ele existiu no sacerdócio de Melquisedeque, ele existiu no sacerdócio levítico, ele existiu no sacerdócio de Jesus Cristo. Então a graça ela vai além. Jesus diz lá em Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo aqui? Se a lei nos isenta do dízimo, que é o que eles estavam falando aqui, que estava dando o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, estavam levando certinho o dízimo ali. Mas eles estavam negligenciando a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Em nenhum momento isso foi pedido para deixar de ser feito. Senão o cristianismo não existe. Nenhum de nós, em sã consciência, pode deixar de fazer a justiça, a misericórdia e a fé. E é isso que Jesus está fazendo. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Continue fazendo a justiça, a fidelidade, mas entregue os seus dízimos. É isso que ele está querendo dizer. Tem a justificativa financeira. Eu não ganho, o que eu ganho não sobra. Dízimo não é sobra, é primícia. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão como? Plenos, repletos. E os seus barris transbordarão de vinho. Se não formos fiéis, Deus não vai deixar sobrar mesmo. E lá em Ageu 1, 6, diz assim: vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe como se coloca numa bolsa furada. Olha aqui, quem não é fiel, o que acontece? Outra justificativa, a matemática. Eu não entrego dízimo porque o crente que não é dizimista, tem gente que não é dizimista e prospera mais. Tem gente que não é dizimista e prospera mais que os crentes. O dízimo aqui não é barganha. Se o seu coração está no dinheiro, você ainda precisa ser convertido, meu irmão. A prosperidade sem a fidelidade não é sinal de bênção. A bênção está na obediência e na fidelidade. Nem toda pessoa próspera é uma pessoa abençoada do ponto de vista bíblico. E aí tem a justificativa sentimental.
Eu não sinto que eu devo entregar o dízimo. O crente vive pela fé e pela fé na palavra. Eu não posso chegar diante de alguém que eu estou devendo, chegar diante do banco lá, no gerente, e falar, eu não estou sentindo que eu tenho que pagar a prestação esse mês. Ele falou, não, camarada, você tem que pagar, é uma dívida que você tem aqui. Você não tem que sentir, é um compromisso que você assumiu. Então essa justificativa não cola, né? Outra justificativa, a justificativa da consciência. Eu não sou dizimista, mas eu dou oferta, pastor. Dízimo aqui é uma dívida que nós temos. Oferta é outra coisa, oferta é presente. Então eu não posso dever para o pastor, eu não vou pagar ele, mas eu vou dar um presente para ele. Pastor, aquela dívida lá, depois a gente conversa. Vou dar um presente para ele. Não, eu tenho que pagar minha dívida primeiro. Depois eu trago o presente. Outra justificativa, justificativa política. A igreja não administra bem o dízimo. Deus mandou que nós trouxéssemos todos os dízimos, mas não nos nomeou fiscal dele. Não sou eu nem você que vai fiscalizar o que é feito com esse dízimo que é entregue. Então aqui, quando nós olhamos para essas justificativas, eu quero agora entrar com vocês alguns pecados graves, quando a gente omite então a entrega. O primeiro pecado aqui é reter o dízimo. Ele diz lá no 8, pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão roubando, e ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha o que diz lá no capítulo 1, né, do livro de Malaquias, no verso 13. Olha como que o povo estava trazendo a oferta, né, o dízimo. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício. Deveriam eu aceitar de suas mãos? Pergunta o Senhor. O povo estava trazendo esse tipo de oferta diante do altar. Animais roubados, aleijados e doentes. No capítulo 3, versículo 5, oprimindo os pobres, ele diz assim, e eu verei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, os que oprimem os órfãos e as viúvas, que privam os estrangeiros de seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui o órfão, a viúva, o estrangeiro não estava sendo assistido, porque a oferta não chegava, o dízimo não chegava. E aqui quando fala a palavra roubar, é tomar a força. É como se fosse algo intencional. Eu faço de caso pensado, planejado, de forma ostensiva. É roubar mesmo. Aquilo que não é meu. É a única vez que tem a mesma expressão na palavra de Deus, está lá em Provérbios 22, que diz assim: não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Então, reter o dízimo aqui é insensatez. Por quê? Porque tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. A palavra de Deus diz lá em Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então tudo pertence ao Senhor. A nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa respiração. Então é tolice a gente querer reter aquilo que é do Senhor. Porque é Ele que provê sobre as nossas vidas. É dele que procede todas as dádivas. Foi Deus quem nos deu inteligência para trabalhar, para produzir. Ele quem abre então as portas do nosso trabalho. Ele que nos dá as condições de receber o recurso que nós recebemos. Então reter o dízimo é colocar o salário num saco furado. Assim como foi dito lá em Ageu, coloca numa bolsa que está furada. Ela entra para um lado e cai pelo outro. E ele diz aqui, reter o dízimo, então, é se colocar debaixo da maldição. O segundo pecado aqui, então, é quando a gente, além de reter, né, não entregar, é subtrair.
é entregar menos do que é o direito. A palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira, que está lá no capítulo 5 de Atos, a história de um casal que vendeu uma propriedade e entregou o valor diante do apóstolo. Mas o que tem? Eles entregaram, eles fizeram a venda e entregaram. Mas eles mentiram no valor. Tinha necessidade, era deles aquilo. O erro estava onde? Na mentira, em subtrair aquilo que era de Deus. Então a história ali termina de uma maneira muito trágica. Depois vocês leem essa história. Então Deus não se engana. Quem que pode enganar a Deus? Então subtrair o dízimo é um pecado contra Deus. O terceiro pecado aqui é administrar o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deus não está dando carta aberta para nenhum de nós, para fazer a administração. Como? Tem pessoas que pensam assim, são 10%? Então eu vou dar 1% para a obra não sei de onde, vou dar 2% para o orfanato não sei aonde, vou dar 5% de cesta básica, eu vou usar o dízimo, eu que vou administrar como que eu entrego. Não é isso que a palavra de Deus diz. Então é um erro também a gente querer fazer isso, Então, você já tem os 90% na sua mão, para você desfrutar, para você fazer o que você bem entender com ele de maneira consciente. Os 10%, entrega. Entrega para o seu coração não ficar preso ao ídolo desse mundo. Confia, entrega. E a gente vai ver aqui o que acontece depois disso. Quando a gente confia, quando a gente entrega, quando a gente descansa no Senhor. Então nós não somos chamados para administrar. E um quarto pecado aqui então é subestimar o dízimo. Eles perguntam assim: em que te roubamos? Eles pensavam que o dízimo era um assunto de menos importância. Tipo assim, entregar o dízimo não é nada. Então quando eu subestimo isso, é um pecado que eu cometo. Porque é inconcebível hoje um cristão não ser dizimista. Não entender esse princípio. Não entender que estando fora dele, como diz a palavra que nós lemos, ele fica debaixo de maldição. Então eu não posso ter comunhão com alguém que está me roubando. Você consegue saber que alguém está te roubando? Direto, constantemente, e ter comunhão, e ter intimidade? É difícil, você vai desconfiar dessa pessoa. Você vai querer distância dessa pessoa. Você não vai querer ter comunhão. Com o nosso Deus não é diferente. A gente tem que ser transparente, buscar essa intimidade com Ele. E aí alguns perigos então, quando a gente retém, quando a gente subtrai, quando a gente subestima o dízimo. O primeiro perigo aqui é a maldição divina. Com maldição sois amaldiçoados. Tem palavra mais pesada que essa? Com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Então aqui agora Deus não está falando só com os sacerdotes. Ele está falando com toda a nação. Ele fala: olha, vocês estão me roubando. A nação toda. Está todo mundo debaixo do ídolo do dinheiro. Está todo mundo servindo a esse Deus aí. E estão querendo a minha bênção. Mas não vai ter. E aqui ele diz: porque vocês estão me roubando. A desobediência sempre vai desembocar onde? Na maldição. Então aqui nós não podemos quebrar as leis da natureza, por exemplo, e não ter a consequência. Não tem a lei da gravidade? Se eu quebro a lei da gravidade, eu vou ter a consequência disso. E por que eu acho que se eu violar a lei de Deus, eu não vou ser penalizada? Eu vou. Estou debaixo de uma lei. Então Deus é santo e não permite, e não premia a infidelidade. Ele não premia a desobediência. Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, se o primeiro perigo aqui é a maldição divina, qual que é o segundo perigo aqui? A devastação do devorador. Olha o que diz lá no 11. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor. Ou seja, se o povo for fiel, Deus repreende o devorador.
Nós é que vamos escolher se nós queremos a mão de Deus, permitindo que o devorador continue, ou se nós queremos a mão de Deus impedindo que o devorador nos alcance. E aqui entra uma frase que eu coloquei. E essa maldição aqui, ela não se quebra com oração não, irmãos. Não adianta vir pedir para o pastor orar. Essa maldição aqui, ela se quebra com fidelidade e com obediência. E acertando as contas com Deus. Então, muitas vezes o pastor vai visitar uma família, e aí o pastor começa a conversar, a pessoa começa a trazer aquele monte de problema dentro do casamento, os filhos. Aí vem aquela pergunta fatídica. Como é que está a fidelidade com Deus, irmão? Ah, pastor, faz tempo já que eu não entrego o dízimo. Então, filho, eu não posso orar nesse quesito, eu não posso orar. Eu posso orar por outras coisas. Mas nesse quesito eu não posso orar, porque a palavra de Deus diz que com maldição sois amaldiçoados. Para a gente quebrar essa maldição aqui, é sendo fiel, é sendo obediente, é acertando as contas com Deus, é sendo dizimista, é tirando o seu coração do Deus desse mundo e colocando o seu coração no Deus que criou todas as coisas, naquele que pode abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Então aqui é uma escolha que a gente tem que fazer, assim como aquele povo precisou fazer também. Então a gente entra no quarto ponto aqui. A restauração traz bênção singulares de Deus. O que ele fala? Janelas abertas. Janelas abertas. É lá do alto que procede toda dádiva. Deus promete derramar sobre os fiéis torrentes caudalosas de bênção. É bênção sem medida. É bênção abundante. É muita coisa. Fala que não tem lugar de guardar. É fartura. Então, mais vale, meus queridos, 90% daquilo que você ganha com você, debaixo da bênção, do que você ficar com 100% debaixo de maldição. E aqui ele diz, além de janelas abertas, é bênção sem medida. Então você fala, a medida até aqui. Não, é sem medida. Não tem uma medida estabelecida. É a sua fidelidade com Deus é que vai estabelecer se ela vai ser pouco ou muita. Seja fiel, né? Então aqui é bênção sem medida. Não vai apenas abrir as janelas dos céus, mas vai dar uma bênção sem medida. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece. Olha aqui a verdadeira riqueza. A bênção do Senhor é que enriquece. E ela não acrescenta dores. E nós vemos a bênção do mundo, a riqueza do mundo, quantas dores trazem para algumas famílias. Muitas famílias, quando enriquecem, as pessoas se perdem na bebida, na droga, na prostituição, porque tem muito dinheiro no bolso, não sabe o que faz com o dinheiro, entra numa busca desenfreada de alimentar o desejo da carne. E aí aquilo que parece bênção se reverte em maldição. Mas a palavra de Deus diz aqui, a bênção do Senhor, essa sim, ela enriquece. E ela não acrescenta dores. Você não vai ficar com peso na consciência de ter muito dinheiro, porque Deus está te abençoando para você abençoar. É para isso. Não é porque você é bonitinho, bonzinho, não. Você está sendo fiel, ele fala, filho, estou vendo o seu coração, você se voltou para mim. E eu me voltei para você, então agora segura, hein? Que agora vai vir bênção. E é sem medida. É janela aberta. A Bíblia diz que plantamos, e isso também nós colhemos. Mas quando colhemos, sempre nós colhemos mais do que plantamos. Quem semeia com fartura ceifará. A promessa de Deus é dar-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos serão medidos também. Então comece a ter esse coração também. Eu vou entregar também com alegria, com generosidade, sem peso. Como nós ouvimos aqui, domingo após domingo. Mas que eu queria que, assim como foi no meu coração, irmãos, que essa palavra não viesse com peso para você nunca mais.
que viesse com essa libertação, de saber que eu não estou debaixo do ídolo desse mundo. Meu coração é de Deus, meu coração é do Senhor, meu coração é daquele que pode me derramar bênção sem medida. A palavra de Deus diz isso. Então comece a praticar, meus queridos, essa oferta generosa. Comece a devolver o seu dízimo ao Senhor. Comece a obedecer a palavra de Deus. Experimente na sua vida janelas abertas. Quem sabe daqui a um tempo o pastor abre um momento de testemunhos. Fala, eu quero ouvir os testemunhos dessa igreja agora. Porque todo mundo aqui é dizimista. Todo mundo aqui voltou o coração para Deus. Todo mundo agora tem o coração de Deus voltado para si. Irmãos, isso é receita de bênção para a vida de uma igreja. E a palavra de Deus diz lá em Efésios 6: porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que pratica, seja ele escravo, seja ele livre. 2 Coríntios 9,6 diz: Deus promete literalmente fazer prosperar a quem dá liberalmente. A quem dá liberalmente ainda lhe vê acrescentar mais e mais, e ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Em outra passagem em Provérbios: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Deus é fiel, meus queridos. Eu não tenho dúvida disso. Se você ainda tem dúvida, a palavra de Deus diz assim: faça a prova. Deus é corajoso, né? Ele tem coragem de falar: duvida? Faça a prova. Faça a prova de mim. E eu vou mostrar para vocês. Se eu não vou abrir a janela, se eu não vou abençoar, se eu não vou repreender o devorador. Ele diz: impedirei que as pragas devorem as suas colheitas. Deus não age apenas ativamente derramando as bênçãos extraordinárias, mas também Ele inibe, Ele impede que o devorador venha sobre as nossas vidas. E mais uma coisa que Ele derrama sobre as nossas vidas. O último versículo que nós lemos, o 12. Uma vida feliz. Uma vida feliz. Então, quando você se voltar a mim, quando você voltar o seu coração para mim, quando meu coração se voltar para você, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor. A terra de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, o seu trabalho. Isso vai acontecer. Vocês serão felizes quando se voltarem para mim de todo o coração. Então, meus queridos, a grande alegria na obediência. Concluindo a mensagem. Quando uma igreja é fiel, a casa de Deus é suprida. Os missionários são abençoados. A obra de Deus cresce. O testemunho da igreja resplandece. Os irmãos conseguem comprar suas casas, conseguem adquirir os seus bens materiais, mas mais do que isso, tem as suas famílias restauradas, filhos na igreja, casamentos restaurados, doenças incuráveis sendo curadas pelo poder do Senhor. As pessoas de fora vão ver e falar: esse povo é diferente, esse povo é feliz, esse povo é abençoado. Coisas que eu nunca vi na vida de ninguém, eu vejo na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Porque é bênção sem medida, onde não é visto em lugar nenhum. Os povos reconhecem e começam então a dar glórias a Deus. A gente não vai precisar se esforçar, porque quem vai fazer é Ele. E Ele faz. E Ele continua fazendo. E Ele conclui dizendo: faça a prova de mim. Faça a prova de mim. Eu lembro que eu fazia faculdade. E eu já era dizimista há muitos anos. Eu entendi isso muito cedo. E eu perdi o emprego naquele período, um pouquinho antes de terminar a faculdade. E aí eu fiquei 6 meses devendo a faculdade. Fiquei muito angustiada com aquilo. E eu me lembrei da palavra do Senhor. Falei: Senhor, eu achava muita ousadia esse texto.
Fazer prova de Deus? Quem sou eu? Mas é Ele que está falando, faça prova de mim. E em cima dessa palavra um dia eu orei. Falei, Senhor, com muito temor, eu quero fazer prova do Senhor. O Senhor está vendo a minha situação? Estou devendo a faculdade? Eu nunca devi nada para ninguém. Eu preciso acertar essa conta. E eu lembro que naquele período, né, não por coincidência, eu creio que providência de Deus, passou um pessoal na sala e falou, olha, quem quiser fazer preenchimento para bolsa, estão dando bolsa aí na escola, mas tem que preencher uma folha, um monte de coisa, tem que trazer um monte de documento, colocaram um monte de dificuldade. Aí o Senhor, né, aquilo veio para o meu coração, falou, acho que isso aí é uma resposta. Eu fui preencher. E aí eu lembro que tinha uma parte difícil ali que eu tinha que colocar os membros da família, eu tive que colocar meu irmão, e eu tive que falar com ele, foi um romper ali também de um relacionamento, para poder Deus trabalhar, né? Ele trabalha de maneira completa. E eu preenchi, entreguei, no último dia, entreguei aquele envelope pardo na secretaria. E aí eu ganhei 70% da bolsa, parcelei em 6 vezes, e paguei a minha dívida. Que alegria que eu senti naquele dia, de ver a fidelidade do Senhor. Eu era uma jovem, fiz prova de Deus com muito temor no meu coração. Mas hoje, depois de tanto tempo lendo essa palavra, eu vejo aqui que não é ousadia, não. É Ele que está pedindo, Ele está mandando. Você tem dúvida? Faça a prova de mim. Então eu não sei, irmão, o que tem aí no seu coração, que dívida que você tem, o que está retido na sua vida, o que o devorador está segurando. Nessa manhã, não é a oração que vai impedir que o devorador continue, é a sua fidelidade. Então eu queria que você se colocasse em pé agora. Porque Deus diz assim, façam prova de mim. Deus propõe ao seu povo bênção ou maldição. Que caminho vamos escolher nessa manhã? Que decisão vamos tomar? Ele nos exorta a escolher o caminho da bênção, o caminho da vida. Então, enquanto os músicos vão ministrar aqui, antes de entregar o seu dízimo, antes de entregar a sua oferta, volta o seu coração para Deus. Volta o seu coração para Deus. E Ele se voltará para você. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor nessa manhã. Fala, Senhor, eu ouvi a Tua palavra. Nem sempre a Tua palavra é do jeito que nós gostaríamos. Nem sempre é o que nós gostaríamos de ouvir. Mas nessa manhã eu creio que é o que nós precisávamos. Nós queremos nessa manhã, Senhor, voltar o nosso coração para Ti. E deixar toda a preocupação. E abandonar o ídolo desse mundo. Que a minha confiança, a minha segurança está na imutabilidade de Deus. E não no dinheiro que eu tenho na conta. E não no salário que eu ganho no final do mês. A minha confiança está no Senhor. Naquele que pode abrir as janelas dos céus. Naquele que pode derramar a bênção sem medida. Naquele que pode repreender o devorador. Naquele que pode me fazer alguém feliz e próspero. Oh Deus. Com muita reverência, com muito temor, vocês podem começar a se movimentar nesse momento e trazer o seu dízimo. E quando você vem, eu gostaria que você, dando os seus passos, você diga: Senhor, Senhor, receba o meu coração primeiro. Senhor, receba o meu coração primeiro.
Depois o Senhor recebe o meu dízimo. E depois o Senhor recebe a minha oferta. Faça isso. Em nome de Jesus. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos. Queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser unido e me parecer meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como é. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser a expressão do teu